Então, estaremos abordando Atos capítulo 1, e eu gostaria de pedir para a Valquíria, então, estar lendo para a gente o capítulo 1. Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja nele quem habite. E tomou outro e seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, tendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém, meus queridos. Então, sempre no início a gente inicia um livro, né, uma epístola, uma carta, eu gosto sempre de estar, né, falando sobre os nossos objetivos em estudar a palavra com fidelidade. Então, eu sempre gosto de reiterar
o nosso propósito e como que nós devemos estudar a Bíblia. Eu sempre falo que é importante, quando nós fazemos um estudo da palavra, que nós venhamos a tirar as nossas opiniões próprias. Eu sempre falo que o nosso achismo, ele não interessa, né, quando nós estamos estudando a Bíblia, mas que nós possamos deixar o nosso achismo de lado, as nossas opiniões próprias, e possamos entender o texto, ler o texto como ele é, e aplicar o texto, né, da forma como ele é. O livro de Atos é um livro bem interessante. A gente entra em alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que têm algumas interpretações diferentes, dependendo do meio que a pessoa vier. Então, a gente vai estar cobrindo algumas coisas ao longo desse livro. Já logo aqui no capítulo 1, a gente vai falar também aqui do Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo. A gente já falou algumas coisas, mas é bom a gente sempre estar mostrando, né, o que a gente já viu num livro, numa carta, novamente, quando é mostrado novamente. E isso só nos mostra uma coisa, que a Bíblia ela é inteiramente harmônica. Eu sempre gosto de falar isso. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que realmente a Bíblia ela não se contradiz. Ela é um livro harmônico. E normalmente, quando a pessoa ela vê uma contradição, é porque ela está interpretando errado, ou porque ela está interpretando da forma como ela quer interpretar. Né? Porque se nós olharmos a Bíblia, ela segue sempre numa direção. Eu sempre falo que ela vai numa linha cristocêntrica, né? Tendo Cristo como centro, e é dessa forma que nós devemos sempre ler a Bíblia, né? Olhando para o nosso Senhor Jesus. Então eu quero encorajar os irmãos, já desde já, a deixar as opiniões de lado, e nós venhamos a focar nos textos bíblicos e aplicá-los, né? E assim estar sendo fiel e glorificando o nome do Senhor. Então, nós começamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos até diziam que o nome não deveria ser Atos dos Apóstolos, né? Mas o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Então, é bem interessante nós vermos por essa perspectiva também, né? Muitos acreditavam que o nome deveria ser Atos do Espírito Santo. Isso é porque no livro de Atos vemos as ações do Espírito Santo nos apóstolos, né? Obviamente, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui no início, já logo no capítulo 1, nós vemos que o entendimento dos apóstolos era bem limitado. A gente já vai ver logo no início aqui, quando eles questionam o Senhor Jesus, onde eles fazem a última pergunta ao Senhor Jesus, nós vemos que ali eles têm um entendimento bem limitado ainda das coisas. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz aqui, no capítulo 1, que o Espírito Santo seria enviado, né? E aí as coisas seriam reveladas, né? Então, primeiramente, vamos entender aqui quem é o autor de Atos, né? O autor é Lucas, chamado de o médico amado, né? Um homem muito culto ali para sua época, era um médico. Estudiosos dizem, inclusive analisando o Evangelho de Lucas e também Atos, que o grego no qual Lucas escrevia era um grego totalmente refinado e polido. Então, isso dá provas, né, das suas credenciais acadêmicas. Era um homem culto. Então, o Lucas, né, que era o médico amado, era um homem culto. E Lucas nós vemos também, da mesma forma que ele é autor aqui de Atos dos Apóstolos, né, ou Atos do Espírito Santo, ele também foi autor do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu esses 2 volumes em rolos separados. É importante nós vermos isso, que foram 2 obras escritas diferentes, não foram escritas juntas, né? Então nós temos aqui o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e o livro de Atos, né? E se tornou uma prática na igreja primitiva ali de pegar os 4 evangelhos e sempre trazê-los para a igreja junto, para poderem estudar
para poder ali estudar e poder estar... Olha aí, o seu pastor está aí? Ok, sim. É? Você está aí. Quem está falando? Que é Horácio. Oi, Horácio, tudo bom? Só para te explicar, a gente começou o estudo agora, Sim. e aí normalmente eu estou explicando o texto, eu vou explicando ele até o final, tá? A gente está em Atos, capítulo 1, tá? Eu vou começar a explicar ele agora, eu não entrei ainda nos textos, tá? Então daí você pode estar abrindo a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, tá? Certo. E aí no final, quando eu terminar as explicações, Sim. a gente abre para todo mundo para a gente tirar dúvidas, ok? Ok. Então tá bom, então vou continuar aqui explicando, tá? Então eu estava explicando aqui sobre o autor que é Lucas, né? O médico amado, que era um homem inteligente, né? Um homem que tinha um grego, né? Muito refinado. Então, como eu disse, na igreja primitiva eles começaram a ter esse costume de pegar os 4 evangelhos e trazer para a igreja para poder ler na igreja e estudá-los juntos. Então aí que se começou a se formar ali os 4 evangelhos e ali foi separado essas 2 obras de Lucas. Então aí começaram a juntar os 4 evangelhos e Lucas, Atos dos Apóstolos, começou a ser um livro mais separado. A tradição, eles costumavam inclusive a chamar essas 2 obras de uma só. E o nome era dado de Lucas Atos. Então, foi devido a esse motivo, a igreja pegava os 4 evangelhos na igreja primitiva para poder estudar e ler na igreja, e aí começou a ter essa separação do evangelho de Lucas e Atos, tá? Mas, de qualquer forma, não foi feito uma obra só. Foram feitos, Lucas, quando escreveu 2 obras em rolos separados, né? Então, como eu disse também, né? A tradição, muitos até costumavam chamar de Lucas Atos. Algumas similaridades que nós vemos, se nós lemos o início de Lucas e o início aqui de Atos dos Apóstolos. Nós vemos que ambos os livros foram dedicados a Teófilo, né? Nós vemos ali, se nós lermos Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ali nós vemos que o livro também foi dedicado a Teófilo. Na verdade, nós não sabemos quem foi Teófilo. Muitos, até na igreja primitiva e ao longo dos séculos estudiosos, estudando o nome Teófilo, muitos acreditam que Teófilo nem era uma pessoa. Se nós olharmos o nome de Teófilo, nós vemos que a palavra teo, né, que vem do grego teos, quer dizer Deus, e filho, no grego também, significa amar ou amor. Então, ali, o nome dele, Teófilo, no caso, poderia ser alguém que ama Deus ou alguém que é amado de Deus. Então, muitos estudiosos acreditam que quando Lucas estava fazendo aqui no início essa dedicatória, escreveu o primeiro livro, aqui no versículo 1, ó Teófilo. Então, muitos interpretam que não seria Teófilo, não seria uma pessoa. Que Teófilo poderia ser, aqui no caso, como se ele estivesse escrevendo. Escrevi o primeiro livro, ele se referindo a Lucas, ó amado de Deus, ou ó homem, pessoas que amam a Deus, né? Isso é uma suposição, né? Na verdade, nós não sabemos. Tem um argumento aqui que contesta também essa questão de não ser uma pessoa, Teófilo. Porque se nós olharmos o versículo 1 aqui, ele está dizendo que escrevi o primeiro livro, se referindo a Lucas, ó Teófilo. Mas se nós voltarmos para Lucas, no capítulo 1 ali, ele começa falando excelentíssimo Teófilo. Por esse motivo, muitos acreditam que Teófilo era uma pessoa. E Teófilo, naquela época, quando você escrevia uma dedicatória ou enviava uma carta para alguém, um livro dedicado a uma pessoa escrevendo excelentíssimo, queria dizer que era da alta nobreza. Então, muitos também acreditam que Teófilo poderia ter sido uma pessoa da alta nobreza ali do Império Romano da época. A grande verdade, meus queridos irmãos, é que nós nunca vamos saber se Teófilo, na verdade, era uma referência aos amados de Deus ou às pessoas que amam a Deus, ou se Teófilo era realmente uma pessoa ali da alta sociedade do Império Romano. Um dia, na verdade, saberemos, né? Um dia, quando nós
estivermos lá no céu, nós saberemos, né? Então nós vemos aqui também Atos dos Apóstolos, é um livro diferente, por exemplo, de outros livros que nós vemos. Se nós olharmos Paulo, ele menciona que muitas das coisas que foram reveladas a ele foram reveladas, né? Ele foi até ao terceiro céu, muitas coisas reveladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, muitas coisas que nós vemos reveladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo aqui aos discípulos, aos apóstolos, né? Vou dar um exemplo também de Apocalipse. Apocalipse, nós vemos que João teve aquela visão na ilha de Patmos, ali sobre tudo o que aconteceu, né? Toda essa revelação do Apocalipse. Atos, no entanto, é um livro que é diferente. É um livro que nós vemos, Lucas, ele foi indo e foi registrando tudo. Então, na verdade, é um livro histórico aqui que nós vemos, né, um documentário que ele fez. E, por sinal, um documentário muito preciso. Existiu no século XX um arqueólogo estudioso chamado William Mitchell Ramsey. Ele percorreu, ele era ateu, por sinal ele era ateu, e ele percorreu ali pela Turquia, né, todos os lugares onde Paulo fez suas viagens missionárias, e ele começou a fazer estudos históricos para ver se os nomes, os lugares, o que Paulo estava falando estava de acordo. E ele, o final da conclusão de tudo, ele se converteu. Ele falou que é impressionante a precisão dos escritos de Lucas. É impressionante, né? Então, um historiador ateu, né, que ele foi até os lugares e começou a estudar os nomes, as expressões, ele ficou extremamente impressionado com esse conteúdo, esse documentário de Lucas. E ele se converteu por causa desses estudos que ele começou a fazer. Então, nós vemos aqui, se trata de um livro de uma pessoa aqui extremamente zelosa, né, que fez um documentário aqui de tudo que aconteceu ali com precisão. Então, é muito importante a gente ressaltar isso. Eu até conversei essa semana atrás com um irmão sobre isso. Tem algo muito interessante que eu vi esses tempos atrás, em uma das pregações do Dr. Augusto Nicodemos, onde ele falava justamente sobre como Lucas escreveu Atos, comparando com as revelações do Apocalipse. E ali tirou uma conclusão muito interessante de que Deus ele age de formas naturais. Deus ele nos usa de uma forma natural. Porque as pessoas hoje em dia, elas acham que as coisas são feitas apenas no sobrenatural. E não é o que acontece, meus queridos. Se nós olharmos para os lados, né, nós não vemos milagres caindo do céu a toda hora. Então nós vemos que Deus ele age na maior parte de forma natural, da forma como ele agiu com Lucas. E nós vemos, Atos foi aqui um trabalho documentário de Lucas. E ele não é menos inspirado do que Apocalipse, que foi revelado para João. Então é muito interessante a gente ver por essa linha, né, e entendermos que Deus ele age de formas naturais. Deus ele pode te usar da forma que você no seu trabalho, na sua instrução e de formas naturais. E eu confesso, irmãos, que essa foi uma mensagem que eu nunca esqueci, porque é muito importante a gente entender isso para a gente não espiritualizar tudo. A gente entender, conseguir apreciar as obras de Deus na natureza. Como o próprio apóstolo Paulo diz aos Romanos, que Deus se manifesta através da natureza. Quando nós enxergamos desta forma, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. A gente começa a não esperar tanto o sobrenatural e se alegrar mais nas coisas natural, né? Quando nós começamos a olhar desta forma, é simples você às vezes ver uma coisa, uma natureza bonita, uma flor, e você chorar, porque você vê tudo que foi criado por Deus, a obra maravilhosa de Deus. Nós podemos ver tudo isso na natureza e Deus trabalha de formas naturais. Então, que nós venhamos manter, né, esse ensinamento que, para mim, pelo menos, é um ensinamento muito bom. Nós vemos aqui no versículo 3, que afirma
que muitas provas aqui, né, incontestáveis, que após ele ter ressuscitado aqui, ele apareceu aqui durante 40 dias e falou ali sobre coisas do reino. Outro fato interessante, irmãos, que eu sempre falo, que nós devemos ter a Bíblia como nossa regra de fé. E livros históricos, livros ao longo dos séculos dos pais da igreja, nos ajudam muito. Eu sempre falo para os irmãos, leiam esses livros, entendam o que aconteceu na igreja primitiva. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós entendemos ali, desde depois, ali no primeiro século, os pais da igreja, o zelo que eles tinham pelos escritos da Bíblia e as heresias que foram surgindo ao longo dos séculos. E aí eles foram combatidas. Mas, obviamente, é uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de frisar. Nada do que veio depois, nenhuma obra dos pais da igreja, dos reformadores, enfim, de qualquer teólogo ou estudioso, pode justificar a Bíblia. A Bíblia que justifica a história, e não a história ou a igreja que justifica a Bíblia. Então, é muito importante nós irmos nesta direção. Então, aqui nós vemos aqui que Jesus, depois que ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui com os apóstolos, né, com os discípulos, e tem um relato um arqueólogo chamado Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, que não era cristão, ele é judeu. Tem um livro dele que chama A História dos Heteus, onde ele relata várias coisas que aconteceram ali no primeiro século. E ele, inclusive, ele testifica e confirma muitas das coisas que estão na Bíblia, no contexto bíblico. Inclusive as seitas ali dos judeus, os fariseus, saduceus, enfim. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que Flávio Josefo, ele fala que Jesus, os discípulos de Jesus, daquela época, testificavam que ele ressuscitou. Isso é muito interessante. Então, esse é um relato extra-bíblico que nós temos de um historiador judeu do primeiro século. Quem quiser, eu tenho até esse livro em PDF, pode estar estudando ele. Então, é muito interessante a gente ver isso, né? Que naquela época, que como a Bíblia está falando, que tinham ali, ele apareceu depois e ficou 40 dias. E ali nós vemos que 500 pessoas também testemunharam. E nós vemos que Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios que dessas 500 pessoas, Paulo inclusive fala que muitos dos irmãos dessas 500 pessoas, alguns já estavam mortos, mas muitos ainda viviam. Então é muito interessante nós vermos isso, inclusive até com relatos extra-bíblicos que confirmam a veracidade ali dessas histórias bíblicas. É muito interessante. Nós continuamos aqui no versículo 4 e o versículo 6 ao versículo 6, claro que nós vemos aqui os discípulos fazendo a última pergunta aqui para o Senhor Jesus. Claro que ao longo dos 3 anos, eu imagino como os discípulos bombardearam o Senhor Jesus com muitas e muitas perguntas ali, que grande privilégio que eles tiveram ali. E aqui no caso, o Senhor Jesus ressuscitou e estava ali com eles mais 40 dias. Então eles tiveram mais a oportunidade de estar mais 40 dias ali com o Senhor. E aqui nós vemos essa última conversa. Antes da ascensão do Senhor Jesus, eles tiveram a chance de fazer a última pergunta para o Senhor Jesus antes que ele subisse ao céu. Meus queridos, não tem como nós não pensarmos nisso. Qual seria a pergunta que nós faríamos ao Senhor Jesus? Eu tenho tantas coisas que eu imagino que eu poderia perguntar ao Senhor Jesus. Então não tem como nós passarmos, né, por esse texto e não imaginar o que eu perguntaria se eu estivesse nessa situação. Eu estivesse ali, né, mais 40 dias que o Senhor Jesus estivesse ali, e nessa última conversa com o Mestre, eu teria uma oportunidade de fazer uma pergunta a ele. E nós vemos aqui que os discípulos perguntaram, e aqui uma pergunta muito importante,
talvez uma pergunta que estava na mente de todos os judeus ali do primeiro século e também dos séculos passados, porque essa era a grande esperança do povo judeu. Então nós vemos aqui a partir do versículo 6, a perguntas dos discípulos que envolviam 4 coisas: o tempo, o reino, Israel e a restauração. Eles também, como eles eram judeus zelosos, todos eles piedosos, eles aguardavam também. Aguardavam aquele dia quando a glória de Israel seria restaurada. E eles guardavam o que foi dito, isso aí, inclusive, pelo profeta Amós, que o tabernáculo de Davi que tinha caído seria uma vez levantado. Então essa era a promessa que eles ali esperavam. E essa foi justamente a pergunta que os discípulos ali fizeram para ele. O problema que nós vemos aqui é que eles pensavam em um reino terreno. Eles pensavam que o reino do Senhor Jesus era um reino terreno. Da mesma forma, foi por isso que os judeus negaram o Senhor Jesus, porque eles achavam que Jesus, o Messias, ele viria como uma forma de um guerreiro político, que ia ali libertá-los da opressão romana. E não foi nada disso. Então nós vemos aqui, como eu disse no início, que aqui nós ainda vemos que os discípulos, eles tinham um entendimento muito limitado ainda, né, do que era ainda o evangelho. Eles não tinham muito entendimento ainda, porque eles pensavam da mesma forma como os judeus. Aí a pergunta foi justamente essa: quando o Senhor Jesus que você vai restaurar o trono de Davi? Isso era o que estava na mente dele, da mesma forma como os judeus também. Por esse motivo, eles negaram o Senhor Jesus, porque eles achavam justamente que Jesus seria uma espécie de guerreiro político. No versículo 7 e 8, nós vemos a resposta do Senhor Jesus. Ele repreendeu os seus discípulos. Aqui, um texto muito importante, irmãos. Aqui é um texto de extrema importância que nós vemos para o Novo Testamento. Jesus responde que não compete a eles saberem os tempos determinados por Deus. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus tirou o foco do assunto. Ele tirou o foco do assunto e que nem eles entendiam, os discípulos não entendiam, que o governo do Senhor Jesus não era um governo terreno. E diz que o Espírito Santo, ele diz aqui que o Espírito Santo desceria sobre eles. E eles seriam suas testemunhas, né? Eles seriam capacitados pelo Espírito Santo e seriam testemunhas. É muito importante esse texto, porque nós vemos que o entendimento dos discípulos era limitado. O Senhor Jesus tirou o foco desse tema porque eles não entendiam. E a resposta do Senhor Jesus foi que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. O que aconteceu depois que o Espírito Santo veio? Olha aqui, irmãos. Olha aqui o que eles produziram. Toda a revelação que eles ainda não compreendiam. Eles tinham essa visão limitada. E após a vinda do Espírito Santo, o que aconteceu? Homens cheios do Espírito Santo escreveram o Novo Testamento. De forma, meus queridos irmãos, por isso que eu falo que é de extrema importância que hoje nós temos a Bíblia. Que privilégio, irmãos. Note esse privilégio, irmãos. Um privilégio que nós temos. Nem os discípulos sabiam ainda o propósito da vinda de Jesus. Eles aqui ainda achavam: Senhor, quando que você vai vir? Né? E vai nos tirar dessa opressão romana? Quando que você vai trazer o trono de Davi de volta? Então, nem eles tinham esse entendimento ainda. Então, Jesus tirou o foco e falou: o Espírito Santo virá. E ele vai ali trazer poder e revelar para eles o propósito verdadeiro. E agora nós temos essa obra maravilhosa. Eu sempre digo, meus queridos irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos no mundo não são bens, é a palavra de Deus. Hoje nós sabemos, diferente dos apóstolos aqui,
que o governo, que a autoridade do Senhor Jesus, o reino dele não pertence a este mundo. O reino do nosso Senhor Jesus é de outro mundo. Então nós somos privilegiados, irmãos, e nós temos a palavra. Por isso que eu sempre digo, irmãos, é muito importante nós entendermos esse privilégio. E nós não deixarmos que as nossas Bíblias fiquem cheias de pó, mas que nós venhamos abrir as nossas Bíblias, que nós venhamos ler a palavra, e entender esse privilégio, irmãos. Nós temos esse privilégio. Nós vemos em países como na China, que eles não podem ter acesso à Bíblia, e eles se reúnem na chamada igreja subterrânea, eles se reúnem em lugares escondidos para estudarem a Bíblia. Então, irmãos, valorize esse privilégio que nós temos de ter a revelação do Senhor. Nós temos a Bíblia. Leiam a palavra do Senhor. É um grande privilégio que nós temos, ter a Bíblia. Hoje, nós lemos a palavra e nós conseguimos entender, né, que Jesus ele não viria como um guerreiro político. Ele não viria ali como eles achavam que ele viria ali como um guerreiro e libertaria eles, né, da opressão do Império Romano. Então, hoje nós entendemos o significado do reino celestial, inclusive que o apóstolo Paulo diz que nós devemos focar nessas coisas, nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras. Então, esse é um entendimento que, lendo a Bíblia, nós temos, e que eles ainda, os apóstolos, não tinham naquela época, que foi revelado justamente para eles depois. Então, nós vemos aqui, só para dar uma voltada, irmãos, que aqui eu queria voltar para um outro assunto, do versículo 5. Eu tive que caminhar aqui até o final do versículo 8, para não perder esse entendimento. E eu queria voltar agora no versículo 5, que nos diz aqui, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por que eu quis voltar aqui nesse assunto? Porque nós devemos, eu acho que é importante nós entendermos o verdadeiro significado do batismo com o Espírito Santo. Eu sei que a gente já estudou bastante, mas eu gosto sempre de voltar para deixar bem claro, né? Se nós voltarmos para Mateus capítulo 3, nós vemos aqui que fala justamente o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, eu vou ler aqui para os irmãos para a gente entender isso. Então, quando nós vemos aqui que o Senhor Jesus está dizendo que nós seríamos batizados com o Espírito Santo, o que é isso? O que aconteceria quando nós fôssemos batizados pelo Espírito Santo? Então, aqui, eu sempre digo que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Ela explica tudo. E nós devemos, a Bíblia, ela explica a Bíblia. Eu sempre falo, esse princípio é interessante. A Bíblia se explica, então nós devemos buscar as respostas na própria Bíblia. No capítulo 3 aqui, nós vemos, a partir do versículo 8, diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado a árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui ele está explicando aqui com relação ao que é o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Aí continua. Ele explicou no versículo 10 já o que é o batismo com fogo e ele vai explicar novamente. Então ele continua aqui no versículo 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vai fazer o quê? Vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Aí, ele já explicou uma vez e ele reitera, ele explica novamente. A sua pá, aqui é a explicação. Ele explicou, ele disse no versículo 11 que o Senhor Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 12 ele explica o que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o batismo com fogo. A sua pá, ele a tem na mão,
e limpará completamente a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro. Batismo com o Espírito Santo. É quando nós somos recolhidos no celeiro, somos incluídos no reino do céu, começamos a fazer parte, né, do corpo de Cristo. Em contraste, meus irmãos, com o batismo com fogo. Continuando aqui, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui ele explicou antes, né, do versículo 10 em diante, e ele explica mais uma vez a questão do batismo com fogo. Aqui, meus irmãos, duas coisas distintas. O batismo com o Espírito Santo é quando nós somos inclusos no corpo, nós somos incluídos, né? Passamos a fazer parte da família de Deus, nós somos incluídos pelo próprio Senhor Jesus. Isso é o batismo com o Espírito Santo bíblico, é o que a Bíblia fala, explica o que é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo é justamente o juízo, é o castigo eterno. Por isso, meus queridos irmãos, cuidado. Nós vemos hoje em dia muita gente, eu quero ser batizado com fogo, quero... Nós vemos que na Bíblia também fogo tem significado de purificação. Nesse caso aqui, claramente. Eu até depois peço aos irmãos, leia o capítulo 3, todinho de Mateus, muito claro, irmãos, que batismo com fogo é, no caso, o castigo eterno, né? A punição dos ímpios. E aqui nós vemos no capítulo 12 de 1 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, ele confirma o que é o batismo com o Espírito Santo. Se nós olharmos no versículo 13 do capítulo 12, ele diz, pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Pelo Espírito fomos batizados em um corpo. Então aqui está claramente dizendo, o que é o batismo com o Espírito Santo? É a mesma coisa que está dizendo ali em Mateus. Somos batizados com o Espírito Santo, incluídos no corpo. Então, batismo com o Espírito Santo bíblico, o que a Bíblia diz, explicando o que é o batismo com o Espírito Santo, é quando nós somos batizados pelo Espírito Santo na nossa conversão, e aí nós somos incluídos no celeiro. Isso é o batismo com o Espírito Santo bíblico, né? E o batismo com fogo, no caso, é a punição dos ímpios. Meus queridos irmãos, há opiniões diversas, né, com relação a isso. Eu não achava que era isso. Antigamente eu achava batismo do Espírito Santo é um poder que você recebe, aí você sai pulando, sai falando em língua, né? Hoje eu comecei a ler aqui e eu entendi, não, isso é o batismo do Espírito Santo que a Bíblia diz, né? O resto que as pessoas dizem é inventado por homens, né? Porque eu não vejo na Bíblia. Então por isso que eu falo, irmãos, a importância de nós estarmos lendo e analisando, e não acreditando em doutrina de homens, ou acreditando no que pessoas ou homens ensinam. E eu falo, irmãos, até na questão da minha pessoa. Eu sempre falo isso. Não acreditem no que o Fábio está dizendo. Por favor, olhem os textos, leiam os textos, releiam os textos 10 vezes. Essa é a ação bereana, né, que os nobres bereanos faziam. Quando o apóstolo Paulo pregou para eles, não, onde que está, Paulo? Onde que está? E ficavam ali analisando as escrituras. No final das contas, Paulo chama ele de nobres irmãos bereanos. É assim que nós devemos também fazer, irmãos, analisar, ser zelosos pelas escrituras, estar analisando os textos e crendo nos textos da forma como eles são, ok? Voltando aqui para Atos, no versículo 9, vemos Jesus elevado aos céus. Essa foi a nuvem Shekinah, que foi profetizada ali pelo profeta Daniel. Nós vemos em Daniel capítulo 7, 13, quando ele se elevou aos céus, essa nuvem ela é chamada de nuvem Shekinah. Esse foi o retorno do Mestre Jesus, que nós vemos aqui, para o lugar de onde ele veio, né? Ele só voltou, né, para o lugar de onde ele veio, né? Então é bem interessante isso, né? Que ele veio, né, em humilhação e retornou aqui, nós vemos, em uma nuvem de glória para se assentar e reinar à destra do Pai, né? E esse é o lugar que ele está nesse momento. Ele está sentado à destra do Pai, reinando, irmãos, reinando, porque toda a autoridade lhe foi dada, tanto nos céus como na terra. Então ele reina, toda a autoridade pertence a ele. Esse é o nosso Senhor Jesus, totalmente soberano e Senhor. Ele
é fantástico, irmãos, é maravilhoso. Versículo 10, nós vemos aqui esses varões de branco, tratam-se aqui de anjos, da mesma forma aqui que nós vemos no sepulcro, ali em Lucas, no capítulo 24. E nós vemos, continuando aqui no versículo 11, que esses anjos, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá, de modo como o vistes subir. Aqui está dizendo que da mesma forma que ele foi, não era mais para olhar para o céu, né? Porque da mesma forma que ele subiu em glória, ele voltará em glória. E aqui, meus irmãos, eu gosto sempre de ressaltar que esse assunto deve ser um assunto que a igreja sempre tem em mente. Nós sempre devemos pensar na volta de Cristo. Sempre devemos pensar que o Senhor pode voltar amanhã. E sempre ansiar pela volta do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, ela já não se contenta mais com esse mundo. A igreja do Senhor não tem nada nesse mundo mais que satisfaz ela. Por isso, ela anseia pela volta do Senhor. E aqui nós vemos que esses anjos estão dizendo que da mesma forma, não é mais para olhar para o alto, não. Porque da mesma forma que ele foi em glória, ele vai descer em glória também. E a igreja deve ansiar por isso, irmãos. Tenham isso em mente. E ore por isso também, né? Essa é uma oração que eu gosto sempre de fazer. Eu sempre faço na igreja também, para que Deus esteja nos desprendendo desse mundo, irmãos. Que nós possamos estar mais focados nas coisas celestiais. Nós vivemos em um momento muito triste, onde em grande parte das igrejas pregam-se exatamente o contrário. Você deve se apegar ao mundo, você deve conquistar, triunfalismo. Irmãos, isso é o oposto do que o evangelho prega. A igreja não foca mais nas coisas desse mundo. A igreja, ela foca na vinda do Senhor Jesus. Quando nós tomamos a ceia ali, nós tomamos o cálice, comemos o pão, porque anunciamos que ele voltará. Esse é o anseio. Maranata, Senhor Jesus. Esse deve ser o grito de guerra da igreja do Senhor. Uma igreja que foca nas coisas celestiais e já não tem mais interesse nas coisas do mundo. Versículo 12 e 25, aqui nós vemos que eles obedeceram. Eles cumpriram aqui o que o Senhor disse a eles. Eles deveriam voltar ali para Jerusalém. Vemos ali todos os discípulos. Vemos também ali que Maria, mãe de Jesus, estava também com eles. E os seus irmãos, aqui falando no versículo 14. E fato interessante, tem um fato muito interessante que nós vemos aqui, que os irmãos de Jesus, que quando ele estava no seu ministério de 3 anos, nós vemos nos evangelhos que eles negaram o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que Maria estava aqui com seus irmãos. E Tiago aqui também estava aqui incluído, e Judas também, os seus 2 meio-irmãos estavam aqui incluídos, e estavam aqui o quê? Orando. Né? Aqui está dizendo que todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então nós vemos os irmãos de Jesus, que não criam nele, negaram ele, aqui já estavam crendo. E tem um motivo, né? Tem um motivo pelo qual eles começaram a crer, que não tem como, na verdade, não crer, né? Depois do que aconteceu. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7, que diz ali, né, que o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, apareceu para Cefas e depois a todos, né, os apóstolos, depois foi visto por 500 pessoas. E nós vemos ali no versículo 7 do capítulo 15, diz que ele apareceu para Tiago. Aqui o Tiago, que é o meio-irmão dele. E aí que eu digo, não tinha como Tiago não se converter. Pensa nisso, irmãos. Se você fosse irmão do Senhor Jesus, e você estivesse ali, o Senhor Jesus está no seu ministério ali de 3 anos, e eu falaria, eu não acredito no meu irmão, não, meu irmão é um doido. Não acredito nele, não, você está doido, ele está falando que ele é o Messias, é nada. Ele é meu irmão, filho de Maria. Né? E não acreditavam, os irmãos não acreditavam. E aí, pensa só, Jesus é crucificado. Eu acredito que até ali, eles eram incrédulos. Ele falou, meu Deus, olha o que aconteceu, foi inventar de falar que é o Messias, crucificaram ele. E aí o que aconteceu? Ele morreu, e ao 3º dia ele ressuscitou. E o que o texto diz?
que ele ficou, aqui o texto aqui está dizendo que ele ficou 40 dias com eles. Ou seja, os irmãos de Jesus viram ele. Né? E isso é testificado pelo texto que eu li agora, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 7, que diz especificamente que ele se encontrou, né, com Tiago, o seu meio-irmão. Então, irmãos, agora me explica isso. Eles não acreditavam. Aí, imagina, no terceiro dia, seu irmão ressuscita. Não tem como você não acreditar. Ali eu acho que qualquer pessoa acreditaria, né? Que é uma coisa, né? Aí, o que aconteceu? Qual que foi a consequência do Senhor Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia? Todos creram. Todos os irmãos dele creram. E nós vemos aqui no versículo 14, todos aqui estavam orando, todos unânimes, inclusive Maria e os seus irmãos. Então, é muito interessante aqui nós vermos até que Tiago foi um dos líderes ali da igreja de Jerusalém. E nós vemos que tanto Tiago, o seu irmão, e o seu outro irmão, Judas, ajudaram a escrever, foram autores do Novo Testamento. Então nós vemos ali a epístola de Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. E nós vemos aquela pequena epístola também, antes de Apocalipse, que é Judas, é irmão de Jesus também. Então eles foram, né? Eles passaram a crer no Senhor Jesus depois da sua ressurreição, ao ponto de serem líderes na igreja primitiva e ajudarem, serem autores do Novo Testamento. Isso é magnífico, né? Isso é fantástico. Então, no caso aqui, os dois irmãos do Senhor Jesus se converteram aqui e escreveram, ajudaram a escrever o Novo Testamento. Né? E continuando aqui, nós vemos que no versículo 15 ao versículo 18, né, nós vemos que como Judas, o traidor, ele tinha aqui, no caso, se suicidado. Então, aqui nós vemos que Pedro, ele se levantou e fez um discurso do versículo 15 ao versículo 18, que diz, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam, e prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos, aqui nós vemos os habitantes ali de Jerusalém. Então nós vemos aqui como Judas tinha, no caso aqui, morrido, eles teriam que escolher um novo apóstolo. Então aqui nós vemos que tinha 11 apóstolos. E aqui nós vemos que Pedro diz aqui, no versículo 20, cita aqui no caso Salmos 69, 25, dizendo que fica deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro a seu encargo. Aí no versículo 21, é necessário, pois, aqui é interessante, que nós vemos do versículo 21 ao versículo 22, os pré-requisitos ali, os critérios para o apostolado, para apóstolos. É necessário, pois, que dos irmãos que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João. Então, ou seja, o novo apóstolo teria que ter estado com eles, acompanhando todo o processo, desde o batismo de João, né? O tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. E aqui, começando no batismo de João até o dia em que nos foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha, né, conforme a sua ressurreição. Então, aqui, os critérios para ser apóstolo, ele basicamente deveria ser um dos discípulos que andou com o Senhor Jesus desde o início, desde o batismo de João até a sua ascensão. Isso contando a sua morte, né? Após o terceiro dia ele ressuscitou, depois dos 40 dias que ele ficou ali ainda, todo esse processo. Então esse é o critério para ser um apóstolo. E meus queridos irmãos, além destes apóstolos, que agora nós vemos aqui que um outro foi escolhido, aqui no caso nós vemos que Matias,
no versículo 26 aqui, foi o escolhido. Então, contando com os 12, Judas morreu, aí veio Matias. Então, existiram 13 apóstolos. E aí nós vemos uma outra exceção, Paulo, né, que foi o chamado apóstolo dos gentios. Então, muitas pessoas questionam, e nós vemos que até o próprio apóstolo Paulo, ele muitas vezes escreveu defendendo o seu apostolado, para vocês verem como era rigoroso. A própria igreja primitiva, muitos se voltaram contra o apóstolo Paulo, questionando o apostolado dele. Mas espera aí, você não andou ali com Jesus, né, desde o início, você não andou com ele todo esse tempo, como é os critérios para ser um apóstolo. E aí Paulo, ele prova o seu apostolado. Nós vemos a segunda carta aos Coríntios, ele defende bastante o seu apostolado, ali dizendo que tudo ali foi revelado, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo teve para escrever o Novo Testamento e para ser o apóstolo dos gentios, foi porque tudo que ele falou foi revelado pelo Espírito Santo, ao ponto de ele ter sido levado ao terceiro céu e ter tido revelações lá. E, irmãos, um fato muito interessante, nós já estudamos aqui. Nós vemos que Pedro termina a sua epístola falando justamente de quem? Confirmando os ensinamentos de Paulo. Ele fala, né, como Paulo, nosso irmão Paulo, ensinou coisas difíceis, ele fala ainda. Então nós vemos que até um outro apóstolo confirma o apostolado do apóstolo Paulo. Então, o que eu tenho para dizer com relação a isso, irmãos, tem até uma expressão que eu vi o Hernandes Dias Lopes falando esses dias atrás, que apóstolo bom é apóstolo morto. Eu concordo, irmãos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Porque tirando esses 13 aqui, né, tirando Judas também, com Matias, e o apóstolo Paulo, não existe mais apóstolos, irmãos. Não existem. Então nós devemos entender isso. E como que eu posso dizer, não somente com o que a Bíblia está dizendo aqui, os critérios, porque após isso, se nós estudarmos a história do cristianismo ao longo dos séculos, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, a Igreja Católica toda ali, nós vemos os reformadores, pré-reformadores, pós-reformadores, nunca existiram apóstolos, nunca, porque é unânime. Toda a história do cristianismo, esse não foi o problema que teve ao longo dos séculos, irmãos, entre muitas heresias que surgiram. E aí começaram a surgir um monte de apóstolos aí nos últimos anos, né? Irmãos, se eu falo aqui, me desculpa, né? Não sei se tem algum irmão que acredita em apóstolos nos nossos dias, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade para os irmãos, né? Não existe apóstolos, irmãos, nos nossos dias. A palavra apóstolos, que significa do grego enviado. Se nós entendermos apóstolo como, se você falar, eu sou um apóstolo de Deus, você se referindo ao significado, que eu sou um enviado de Deus, nesse sentido tudo bem. Nesse sentido eu posso dizer que você é um apóstolo de Deus, você é um enviado de Deus, né? Se você é um pregador, se você é uma pessoa zelosa, você faz a obra de Deus, você está sendo um apóstolo no sentido de você ser um enviado. Mas apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, e foram encarregados de escrever o Novo Testamento. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Imagina hoje em dia, apóstolo tem a autoridade de escrever, de falar as coisas em nome de Deus. E esse foi o grande erro, né, que nós vemos, que não é chamado de apóstolo, né, mas chamado de papa. É o grande erro da Igreja Católica, no sentido de que ele é inerrante, né, como a palavra isso não existe, né? E nós vemos que nos últimos anos a Igreja Evangélica tem entrado muito nessas coisas, né? E uma coisa muito triste é que a palavra dessas pessoas vale mais do que a Bíblia nos dias de hoje. Eu sempre falo, irmãos, que os cristãos evangélicos, corretamente, ao longo dos anos, eles sempre questionaram a autoridade papal, corretamente. Mas hoje nós temos que reconhecer que existem muitos papas no nosso meio, que acham que o que eles ensinam vale mais do que a Bíblia. E o que é mais triste de tudo isso é que de muitas das coisas que essas pessoas ensinam vai contra a palavra de Deus. Então isso faz deles falsos profetas, né? E a Bíblia é muito clara, nós não devemos ouvir essas pessoas. Então é isso, meus queridos. Então aqui nós vemos no capítulo 1, foram duas pessoas aqui
que nós vemos que foram indicadas ao posto aqui do apostolado, de ser o 12º apóstolo. E aqui dá-se o nome deles a José, chamado Barsabás, e também nós vemos aqui Matias. E aqui no final, né, foi escolhido Matias como o apóstolo. Amém, meus queridos? Eu vou pedir então para o Charles finalizar a gravação e eu vou estar fazendo uma oração.